Olá, começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Gasca Nascimento, sou advogado criminalista e mestrando em ciências criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Olá, meu nome é Henrique Harfuch, sou advogado criminalista, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Unifil da cidade de Londrina, Paraná. Muito bem, hoje viemos aqui com os convidados para falarmos sobre o recurso especial, esse recurso tão importante na atuação do advogado criminalista. Então confira mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Bem, a respeito do recurso especial, para os nossos ouvintes, muitos são estudantes de direito, ainda estão na graduação. Além, claro, também temos aí advogados que já estão há um tempo militando. Mas, para esse nosso ouvinte que é estudante, como os convidados poderiam conceituar o recurso especial? Em qual hipótese ele pode ser aplicado? Bom, o recurso especial ele tem um objetivo primordial de analisar se as decisões judiciais dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais estão de acordo com a lei vigente, com o entendimento da jurisprudência, né? O seu cabimento se encontra no artigo 105, inciso 3º, a linha A e a linha C da Constituição Federal, no caso do recurso especial criminal. Em apertada síntese ali que nós vamos discutir no recurso especial é ofensa à lei federal ou divergência jurisprudencial entre os tribunais estaduais e tribunais regionais federais. Então, há o início da persecução criminal, uma sentença, posteriormente um acórdão pelos tribunais regionais federais ou tribunais estaduais, daí então a interposição do recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, que visa a reforma, como o Henrique bem colocou, diante de uma ofensa à lei federal, por exemplo, o Código de Processo Penal, Código Penal, eventualmente outras legislações extravagantes, bem como quando o tribunal ou, enfim, os tribunais interpretarem matéria legal, cujo STJ entendeu já de forma diversa essa divergência jurisprudencial entre os tribunais para que o STJ, então o Superior Tribunal de Justiça, possa decidir essa questão. É como normalmente a gente aprende até na graduação, né? Os tribunais superiores, eles têm a função principal de uniformização da jurisprudência, né? A fim de que o ordenamento jurídico seja aplicado de forma mais uniforme possível, né? Então é por isso que o STJ acaba desempenhando esse papel como de uniformização da interpretação da legislação federal, e da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal ele tem ali essa uniformização na aplicação, na interpretação da Constituição. Na advocacia criminal, na advocacia criminal, a peça, né, o tipo de ação de impugnação mais comum na advocacia é o habeas corpus, certo? Por que na advocacia criminal seria mais interessante, em qual hipótese seria mais interessante interpor um RESP no STJ em vez de um habeas corpus, por exemplo, substitutivo de um recurso? Eu acho que, veja, são várias hipóteses e várias questões que a gente pode elencar aqui. Uma delas que considero assim primordial, da razão pela qual você deve optar pelo recurso especial e não o habeas corpus, é quando o seu constituinte está em liberdade. Por que isso? A partir do momento que você impetra um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o teu acórdão do Tribunal Regional, Tribunal Estadual, ele transita em julgado. Então, aquela sentença, aquele acórdão transitado em julgado já pode ser cumprido. Então, imaginemos que o seu cliente foi condenado a uma pena de 10 anos, privativa de liberdade. A partir do momento que você impetra um habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não há efeito suspensivo. Então, transita em julgado aquele acordo na origem e pode ser encaminhado à guia de execução
para dar início à execução da pena, claro, você pode eventualmente impetrar um habeas corpus com pedido liminar de suspensão dessa condenação. Evidentemente, você pode fazer isso. Mas, em regra, cada vez mais nós vemos o STJ e o STF negando pedidos liminares para analisar a miúde e a fundo a questão, o pano de fundo da questão realmente no mérito. Daí, então, a importância de produzir um recurso especial bem feito, que observe as diretrizes e afaste, eventualmente, as jurisprudências defensivas, justamente para que o seu acordo não transite em julgado e seu cliente possa, eventualmente, já iniciar o cumprimento da respectiva pena em razão dessa possível impetração do habeas corpus em substituição a recurso próprio, qual seja o recurso especial. Essa é uma das vantagens que eu vejo, uma das poucas vantagens, confesso, porque eu sou um fã do habeas corpus, mas uma das poucas vantagens que eu vejo da interposição do recurso especial ao invés do habeas corpus. Eu acho que é isso mesmo. É a questão do acusado estar preso ou não, né? Da urgência do momento, né? Bem, como o doutor Gabriel colocou, realmente o habeas corpus ele tem, como foi citado, ela é uma ação importante em impugnação na advocacia criminal, mas apesar dos tribunais ter aquele posicionamento a respeito do habeas corpus substitutivo de recurso, em que é até um pouco contraintuitivo, a gente já comentou isso em outros episódios, não conhecem da peça de habeas corpus, mas acabam concedendo ordem de ofício. Mas também tem que ter essa aplicação estratégica do habeas corpus, né? Saber se cuidar, né? Mesmo que faça ali uma interposição de um habeas corpus substitutivo de um recurso, como um ROC, por exemplo, mas cuidar para realmente não ter o trânsito em julgado da ação. Se o cliente ele teve ali um acordo, um condenatório, um exemplo, né, no tribunal ordinário, verificar realmente, né, se, no caso concreto, na análise estratégica, o cabimento desse recurso próprio, né, no caso um RESP, né, para ali impugnar uma divergência na aplicação da legislação federal, a fim de evitar um trânsito em julgado e isso acabar prejudicando também o cliente, né? Que isso poderia, de alguma forma, antecipar a execução da pena dele, como o doutor Gabriel citou, né? Com a expedição ali de uma guia de recolhimento. Eu tenho uma questão adicional que eu acho importante a gente colocar aqui, é o espectro de cognição. Né? O habeas corpus, ele tem uma cognição muito limitada da prova pré-constituída. Não que o RESP você vai analisar fato e prova, né? Não é isso. Mas o espectro de cognição do recurso especial e dos recursos das cortes superiores ele é pelo menos um pouco maior do que o habeas corpus. Em contrapartida, você vê muitas vezes a jurisprudência defensiva colocando óbices ao conhecimento do teu recurso especial e muitas vezes acaba não analisando o mérito, o teu pano de fundo. Daí, então, hoje o cenário que se apresenta para o advogado criminalista é o seguinte: nós vamos fazer um recurso especial, porque tecnicamente, ou enfim, diante das circunstâncias fáticas, né, como a gente comentou aqui, dessa questão do mandado de prisão, por exemplo, é o mais viável a se fazer. Você tem que estar preparado para o seu RESP não subir. Certo? E aí eles não vão nem analisar o mérito do seu recurso especial muitas vezes, porque não vão conhecer do seu recurso especial em razão das súmulas que nós podemos verificar já na sequência. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, por isso que é o dilema do advogado, como que o advogado se encontra nessa situação, é o habeas corpus. Nós já colocamos aqui a desvantagem de você fazer um habeas corpus substitutivo de recurso próprio, qual seja o trânsito em julgado do acordo no tribunal de origem. Por outro lado, o que nós temos, o que nós estamos vendo nos tribunais superiores é que grande parte das decisões, como reconhecimento fotográfico, nulidade no ingresso das autoridades policiais sem mandado judicial, buscas pessoais fundamentadas em denúncias anônimas, grande parte dessas decisões, eu digo, históricas dos nossos tribunais, estão sendo realizadas em espécie de recurso em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus ou em habeas corpus. Ou seja, o tribunal, como Augusto mesmo disse, o STJ, na verdade, não conhece do teu habeas corpus, pois ele não é o recurso cabível, mas concede
a ordem de ofício, ou seja, ele analisa o teu caso em concreto, seja para denegar ou seja para conceder a ordem, diferentemente muitas vezes do recurso especial. Então esse é o grande dilema e muitas vezes nós, advogados criminalistas, nos encontramos. Poxa, eu faço o recurso especial porque tecnicamente é o mais viável, mas muitas vezes ele vai analisar o mérito da minha questão. Eu faço o habeas corpus tendo esse risco do trânsito em julgado na origem. E uma outra questão também, a desvantagem, digamos assim, do habeas corpus, e olha, como eu disse, eu sou fã do habeas corpus, é que hoje nós temos um posicionamento consolidado do STJ, do STF, em que é possível se conceder a ordem de ofício. Ou seja, eu não conheço, mas concedo a ordem diante de flagrante ilegalidade. Certo? E se amanhã isso muda? E se amanhã vem uma decisão do STF, do STJ? Não, eu não vou analisar. Você fez o recurso especial? Não, você não fez. Você fez um habeas corpus. Teoria dos jogos. Você escolheu ser assim. Agora, eu, ministro, não vou nem olhar o teu habeas corpus, não vou conhecer, não vou conceder de ofício, vou ignorar lá o 654, parágrafo 2º, e não vou analisar porque você não fez recurso próprio. Então, isso também é uma possibilidade que nós temos que debater. Porque hoje nós temos um posicionamento que, como eu disse, analisa o caso e muitas vezes concede a ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade. Mas isso amanhã pode mudar. E o advogado tem que estar preparado para receber essa notícia. Não se surpreender com aquela notícia. Então, é muito delicado e tem que ter muita técnica e tem que saber muito o que está fazendo para atuar na advocacia criminal nos tribunais superiores. Como eu sempre digo, todos nós estamos em constante aprendizado. Há uns meses atrás, eu fui no evento da Abracrim, em que o professor Alberto Zacarias Toron, também um grande fã do habeas corpus e um dos grandes doutrinadores que nós temos em matéria de habeas corpus, ele disse que um dos cuidados que nós devemos ter é justamente esse, desse trânsito em julgado do acordo do tribunal de origem. Então, esse aperfeiçoamento das decisões e também da advocacia, ele é muito importante para que a gente possa não eliminar o risco, porque o risco ele sempre vai existir, mas minimizar. No sentido assim, olha, eu estou fazendo um recurso especial, mas eu estou ciente do que pode vir a acontecer. Eu estou fazendo um habeas corpus, mas eu estou ciente, estou preparado daquilo que vai acontecer. Eu acho que é isso. Aí está a grande questão. Você não vai eliminar o risco, mas você vai minimizar esse risco dele possa vir a acontecer. Eu acho que sobre essa questão do risco, né, do recurso especial do habeas corpus, é também relevante adentrar do risco da forma que você elabora o recurso especial, porque imagina que você vai escolher elaborar um recurso especial em um habeas corpus, aí você escolhe o recurso especial. Aí, se você não tem a devida técnica, objetividade, né, não será conhecido e também você vai perder a chance, né, de possivelmente essa interpretação der certo, né? Bem, a respeito da admissibilidade, né? Eu lembro na minha graduação que eu... Henrique, eu só vou fechar teu microfone aqui, cara. Opa, Isso, fechei. Vamos lá, de volta. Bem, a respeito da admissibilidade do recurso especial, eu lembro na minha graduação, eu tive um professor que ele até brincava, isso é a fala dele, né? Ele dizia que o recurso especial você tem que se atentar a todos os pressupostos de admissibilidade, as súmulas de jurisprudência defensiva do STJ, e além disso ainda juntar um trivine 4 folhas para torcer para o seu recurso ser admissível, né? Palavras dele. Qual a opinião de vocês a respeito da admissibilidade? A admissibilidade ela é puramente técnica, é só realmente verificar ali os requisitos que constam da legislação, do próprio CPC, da legislação específica, do regimento dos tribunais, só se atentar realmente a essas súmulas, né, como a súmula 7, ou realmente tem algum elemento ali de subjetividade em relação a essa jurisprudência defensiva? Há uma loteria para ser admitido o RESP? Bom, o recurso especial, na minha vivência prática, né, de muita luta, muito combate, eu consegui descobrir alguns caminhos e dificilmente
No caso concreto, o recurso especial é inadmitido. E o caminho que eu posso passar aqui, né, de extrema importância, é você construir o seu recurso especial de forma totalmente visada nos pressupostos de admissibilidade. Se você for interpor um recurso especial, igual muitos advogados fazem, copiando as razões de apelação e colando no seu recurso, ele não vai ser admitido por conta do óbice da súmula 182 do STJ, né? Que no caso você precisa atacar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. Então, se você não ataca esses fundamentos, não vai ser conhecido. Então, qual que é o segredo? Nas razões do seu recurso especial, a primeira coisa que eu faço sempre é citar o trecho do acórdão recorrido que eu quero rebater. É uma escadinha. Primeiro a gente começa dessa forma. Após citar esse trecho, você já vai começar escrevendo que, com mera revaloração jurídica dos fundamentos do acórdão, ele violou tal norma e também o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. É assim que eu começo a peça das razões, a parte das razões. Após isso, eu pego todos os pontos relevantes do acórdão recorrido e rebato cada um deles. Cada um deles. Isso eu também já consigo afastar a súmula 182, para não alegar depois que eu não impugnei todos os fundamentos relevantes do acórdão. Impugnado esses fundamentos, o que eu faço em seguida? Eu junto jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça contemporânea e falo, olha, essas justificativas do acórdão estão contrárias ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Se estão contrárias ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a súmula 83 aqui no caso também. Então aí eu já afastei duas súmulas. E é muito objetivo, não tem que discorrer várias matérias e etc. Você tem que ser objetivo no ponto específico. Olha, o tribunal violou isso, essa lei, né? Esses fundamentos não são suficientes, né? No caso, e a contrária à limitação do STJ. Pronto, aí você já afastou a súmula 83. Após isso, é uma escadinha. Após isso, você vai falar o quê? Ora, se eu estou atacando o fundamento do acórdão, eu não quero um reexame probatório fático. Eu estou dizendo para que a Corte Superior faça uma revaloração jurídica dessas provas que eu estou citando, né? E verifique se são, conforme o posicionamento da Corte, conforme com a lei, suficientes para manter uma condenação ou afastar a tese de nulidade arguida. Isso é revalorar a prova, não é reexame probatório. Reexame probatório é você pegar um depoimento que nem às vezes está no acórdão e querer rebater coisas fáticas. Isso, a súmula 7 vai cair em peso. Isso muito advogado faz. O grande segredo é você rebater o acórdão e já pensando nessa escadinha da súmula. Então, se você já consegue afastar a súmula 82, impugnando especificamente todos os pontos, a súmula 83 e a súmula 7, seu recurso especial vai ser admitido. A não ser que você esqueça, por exemplo, na tempestividade do acórdão, se você erra no prazo, né? Ou o caso do pré-questionamento, né? Pré-questionamento que a gente pode falar, eu acho, em outros tópicos sobre isso, de maneira mais aprofundada, né? Juntamente com o Gabriel. Mas eu creio que essa é o grande segredo e que, na minha opinião, não é nada muito difícil. É questão de objetividade, é questão de conhecer as súmulas. Você precisa conhecer as súmulas, estudar a jurisprudência do Tribunal Superior para conseguir fazer um recurso especial. Senão você não vai conseguir, não vai ser admitido. Né? Eu creio que seja isso. A questão que o doutor Henrique citou, que me chamou a atenção e eu concordo, por exemplo,
eu fui, como eu já citei em outras oportunidades, eu trabalhei como assessor de desembargador aqui no Tribunal do Paraná, no TJ Paraná, por 10 anos, né? Até numa outra conversa que tive com o Gabriel a respeito da atuação dos tribunais superiores, foi até um dos primeiros episódios aqui do nosso podcast, acho que foi o segundo ou terceiro. Até convido você, ouvinte, a conferir. E uma situação que naquela conversa que eu tive com o Gabriel, e isso corroborando com o ensinamento do Dr. Henrique, a objetividade no recurso é importante, pois o julgador, um desembargador, por exemplo, que é a situação que eu vivi de perto, né, ele tem uma pilha de recursos de apelação para julgar, uma pilha de habeas corpus, de recurso de distrito, mais agravo em execução, porque também tem a atuação na execução penal. Então, assim, quanto mais objetivo o advogado for em sua peça, melhor, isso ajuda muito. Então, o doutor Henrique foi falando essa questão de realmente ser objetivo e fazer esse checklist ali na peça, e acabou me lembrando disso na época, né, de fazer uma correlação bem objetiva da situação. A situação é essa, está em conformidade ou está contrário à legislação tal ou à súmula tal. Então, o doutor Henrique foi falando, foi passando esse filme na minha cabeça, e eu consigo, assim, também me transportar, né, me imaginar ali na situação mesmo ali no Tribunal de Justiça, né, que é feita a admissibilidade do recurso, para aí sim subir para o STJ, ou mesmo lá no STJ, quando sobe um agravo para eles lá em Brasília refazerem, né, aliás, essa admissibilidade, consigo imaginar essa situação. E você, Gabriel, o que você pensa a respeito da admissibilidade? Eu acho que o doutor Henrique colocou questões bastante importantes para nós, e principalmente eu gostaria de dar um destaque à questão da revaloração da prova. A súmula 7 ali, é muito importante a gente destacar que não vai haver uma revaloração do fato, mas pode sim haver uma revaloração jurídica daquele fundamento. Vamos citar um exemplo clássico aqui. Está assentado em primeira instância e em segunda instância que a autoridade policial ingressou na residência do réu sem mandado judicial. Isso está atestado. Ponto. Porque você vai fazer uma pergunta objetiva, né, para a autoridade policial lá na instrução: vocês tinham ou não tinham mandado para entrar? Ah, doutor, mas é porque o tráfico é crime permanente. Não, a minha pergunta ela é objetiva. Você tinha ou não tinha mandado? Não, não tinha. Tá. Aí você vai levando e vai construindo isso nas suas alegações finais e, eventualmente, não ter recurso de apelação para o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal Estadual. E a Corte vai entender que, pode vir a entender que é desnecessário o mandado judicial. Para o STJ, você não vai discutir se tinha ou não tinha mandado. Isso está assentado já, olha, não tinha mandado. Ponto. Eu quero que o Superior Tribunal de Justiça avalie juridicamente isso. Se é necessário ou não o mandado judicial para a entrada no domicílio. Ponto. É isso. Então, por isso que não incide a súmula 7, nesse exemplo hipotético que eu dei aqui, né? E como que eu costumo fazer? Eu costumo falar nisso, né? A inaplicabilidade, eu particularmente faço assim, né? Eu tenho certeza que tem outros advogados que fazem de forma diversa e também tem êxito, né? Então não existe uma fórmula mágica. Eu costumo dizer assim, que time que está ganhando não se mexe, né? E ultimamente eu tenho colhido bons frutos fazendo dessa forma. A partir do momento que a vice-presidência do tribunal começar a negar seguimento aos meus recursos especiais, eu tenho que melhorar a forma de redação. Mas os que eu venho fazendo, venho obtendo sucesso nesse sentido. Então, eu discorro, igual o Henrique falou, tempestividade. Eu coloco que a matéria está para questionar, mas é óbvio que... Sim, mas eu coloco no meu recurso especial isso. Tá? Eu faço assim. Inaplicabilidade da súmula 7. Eu quero que o tribunal faça isso, né? Valore juridicamente esse fato. E aí eu faço um quadrinho, né? Que eu até estava pegando aqui um recurso especial meu para ver como é que eu fiz, que faz tempo que eu não faço, né? Mas o que eu coloco? Dispositivo de lei contrariado. Dispositivo, sei lá, o 157 do Código de Processo Penal. Do lado direito dele ali, a quaestio iuris que se busca ser enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Declaração de ilicitude das provas obtidas, do termo tal, e razão da violação do domicílio sem mandado judicial.
quadrinho de baixo, pré-questionamento. O que o tribunal ACO falou sobre isso? Eu gosto de fazer assim. Eu acho que dá resultado, muitas vezes, porque bate o olho ali, opa, eu já tenho um resumo do que a pessoa está pedindo. Né? Que é o quê? Qual que é o dispositivo legal? O que eu quero do STJ e o que o tribunal falou sobre isso. Eu, particularmente, venho fazendo isso e venho obtendo sucesso nesse sentido. Né? Então, corroborando aquilo que o Henrique falou, até para talvez adentrar nessa questão do pré-questionamento, que a gente tanto fala, né? Embargos de declaração serve para uma coisa, para corrigir omissão, obscuridade, contradição, erro material. É por isso que eu já disse isso naquele primeiro podcast que a gente gravou, Augusto, que na minha visão, o recurso especial ele é construído na apelação. Ele não é construído na hora que sai o acordo. Não, você faz, eu particularmente faço dessa forma. Faço um recurso de apelação e digo assim, nos termos do artigo 1, em razão da violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, quero que a Corte Estadual reconheça a violação do domicílio. Ponto. Certo? Se a Corte não se manifestar a respeito desse meu pedido ou desse meu artigo que eu aleguei como violado, daí sim eu coloco o embargo de declaração. Aí sim eu coloco. Que foi o que aconteceu, né, comigo esses tempos. Eu fiz um habeas corpus, disse o seguinte: o processo deve ser trancado porque há violação da cadeia de custódia da prova digital. Autenticidade, integridade, todos aqueles requisitos, eu peguei uma doutrina muito específica para rebater esses pontos. O tribunal disse o seguinte: olha, tem esse elemento. Eu falei, tá, mas e a minha tese de violação da cadeia de custódia da prova digital? Embarguei a declaração, disse, seja para acolher ou para refutar, o tribunal é obrigado a se manifestar sobre essa minha tese, sob pena de indevida supressão de instância, que é o que o STJ vem decidindo. E cada vez mais a gente vê, doutor, por que o senhor não fez um embargo de declaração lá na origem? Eu, STJ, não posso analisar essa matéria de ofício. Então, aí você embarga da declaração. Isso, o embargo de declaração, nesse caso, ele serve tanto para essa hipótese que eu estou falando aqui agora, né, como do recurso especial, que é o objeto da nossa conversa aqui. Então você faz o embargo de declaração, tribunal se manifeste a respeito disso. E, inclusive, a Procuradoria, olha que interessante, a Procuradoria de Justiça, por incrível que pareça, disse, de fato, o tribunal não se manifestou sobre essa tese da defesa de violação da cadeia de custódia da prova digital. E aí meus embargos foram acolhidos, ainda não saiu o acordo, só tive o resultado hoje, de que, de fato, o tribunal deveria se manifestar a respeito disso. E aí vem, só para passar a palavra para vocês na sequência. Embarguei da declaração. O tribunal disse, a matéria já está resolvida, tudo bem. Um dos fundamentos, se ele sai pela tangente, né, se ele não responde aquilo que você pediu para ele responder, digamos assim, não necessariamente que ele vai concordar com a sua tese, mas ele deve esclarecer aquele ponto que ficou obscuro, contraditório, no erro material. Ou se ele disse não, o tribunal, o acórdão já está perfeitamente, não precisa falar nada. Um dos dispositivos que você vai alegar como violado é o 619. Esse é o ponto. Por quê? Primeira coisa, primeiro fundamento, para além da violação do domicílio, que a gente está no nosso exemplo hipotético aqui, violação ao artigo 619. O tribunal disse isso. A defesa embargou a declaração pedindo esclarecimento desse ponto. O tribunal disse, não falou nada. Portanto, a violação ao artigo 619 devendo, se for o caso, aí vai depender da estratégia a ser adotada pela defesa, seja cassado o acordo de origem para o retorno dos autos para a segunda instância, para que o tribunal se manifeste sobre isso, sob pena do STJ incorrer em devida supressão de instância. Então, o embargo de declaração aqui, ele é muito importante, tanto quando a gente, para alertar o pessoal que está nos ouvindo dessa má utilização, né, para fins de pré-questionamento, como também ele pode ser um grande trunfo seu para que o teu recurso especial no final seja conhecido. Porque pode vir o STJ e dizer assim, olha, tem a violação do 619, você deveria ter alegado isso lá atrás, não alegou nesse recurso especial, não conheço do teu recurso especial por essa questão que você deveria ter alegado lá atrás em violação do 619. Complementando esse comentário do Gabriel, né, até acho que eu citei isso no outro episódio também, mas vale a pena
ressaltar aqui mais uma vez. Até, Gabriel, na nossa outra conversa, eu mencionei que o que observava em muitos recursos de apelação, né? Enfim, tinha ali a discussão da matéria, vinha ali o acórdão do Tribunal de Justiça, e nos embargos de declaração, vinha ali a parte, né, da defesa, pedir pré-questionamento da matéria, né? Os artigos específicos e artigos que não haviam sido suscitados, como você citou, no recurso de apelação. Então aí também já está um problema. E também o curioso é que daí o tribunal, isso era de praxe, né, em muitas câmaras, com muitos relatores, de colocar aquele jargão, né, para fins de pré-questionamento, basta que a matéria tenha sido enfrentada como foi. Mas como eu citei, eram dispositivos legais que nem foram, ao menos, mencionados no recurso de apelação. Uma outra coisa curiosa também, isso diminuiu muito a partir do CPC de 2015, mas ainda rolava um pouco. Mas principalmente naquele período anterior, o CPC de 2015, eu lembro, em sede de embargos de declaração, tinha também uma outra fundamentação, né, que até usavam ali um precedente do STJ, que o magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos trazidos, né? Vocês lembram disso? Então fica difícil, né, realmente essa questão, mas enfim, é o nosso papel, a gente tem que ventilar essa matéria ali no recurso de apelação. Se não houve enfrentamento, enfim, né, como o doutor Gabriel citou, enfim, de alegar ali uma indevida supressão de instância, pedir para que essa omissão na análise seja feita ao menos em embargos de declaração, para que pelo menos suba ali o recurso especial e mesmo o Tribunal de Justiça se mantendo ali na omissão a respeito da análise da matéria, para que a defesa pelo menos consiga a cassação, né, do acordo no Tribunal de Origem, para que seja de fato analisado aquele dispositivo legal. E olha que eu já vi isso algumas vezes acontecer ali no Tribunal de Justiça, né? Pelo fato da Câmara não analisar a matéria, nem em recurso de apelação, nem em embargos de declaração, suprir essa omissão, passa um tempo, 1 ou 2 anos depois, descia lá o julgado da STJ, determinando que o Tribunal de Justiça reanalisasse essa matéria, enfim, cassando o acórdão. Pegando o embalo, né, do Gabriel, do Augusto, tem um detalhe que eu até esqueci de comentar, né, que também se refere a essa questão do pré-questionamento. Na verdade, desde o início, né, desde as alegações finais, é importante você já expor o dispositivo ali violado, né? Por exemplo, na violação do domicílio que o Gabriel comentou, eu sempre já menciono a violação ao 240 do CPP, das fundadas razões, e o inciso 11 lá da Constituição da inviolabilidade. Por quê? Aí eu já forço para que lá no acórdão esses 2 dispositivos sejam pré-questionados, né? Sejam debatidos. E aí o que pode acontecer? Se o acórdão analisa o dispositivo constitucional e infraconstitucional, e eu interponho um recurso especial somente contra esse dispositivo, mas sem o recurso ordinário, né, o recurso especial não vai ser admitido. Por quê? Tem que se atentar à súmula 126 do STJ, que é de extrema importância, que diz o seguinte: quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta no recurso ordinário. Ou seja, se você interpõe recurso especial, aponta a violação 240, mas não aponta a violação do dispositivo constitucional pelo recurso ordinário, vai cair nesse óbice sumular. E por isso da importância de, desde o início do processo, já para pré-questionar, já expor esses 2 dispositivos na questão da violação domiciliar, que é algo muito recorrente na prática, né? E pegando esse embalo do pré-questionamento, a gente sabe que que existe aí o pré-questionamento explícito, implícito e o ficto, né? O pré-questionamento explícito é quando o acórdão ele menciona expressamente a norma tida como violada. Então, se está lá no acórdão, a norma que você indicou está mencionada, então você vai mencionar aqui no seu recurso especial: olha, houve um pré-questionamento explícito. Agora, se o acórdão
debate a matéria, por exemplo, das fundadas razões, mas não cita o 240 do CPP, o que eu vou dizer no STJ, no recurso especial? A matéria foi pré-questionada de forma implícita, porque o acordo debateu o tema, só não citou a norma. E de acordo com o posicionamento recente, unânime, pacífico do STJ, é perfeitamente aí cabível o pré-questionamento implícito na Corte. Porém, na Suprema Corte, não se admite a tese do chamado pré-questionamento implícito. Muito importante se atentar. Então, assim, se você interpõe recurso extraordinário, certo? E no acordo não foi debatido o dispositivo violado, mas a matéria sim, mesmo assim, nesse caso, você vai ter que embargar. No caso do recurso extraordinário, vai ter que embargar, mencionar que o acordo não citou o dispositivo de lei constitucional e, pegando esse embalo também, no STF, há o chamado pré-questionamento físico, que é essa questão dos embargos. Então, você só precisa embargar, né, com fins de pré-questionamento para que você consiga já subir o recurso ordinário. No recurso especial, não. Que nem o Gabriel falou, você precisa opor os embargos e, se a Corte rejeitar, você vai ter que entrar no recurso especial no controle de violação 119. Mas para o recurso especial, não. Para o recurso extraordinário, não é necessário isso. Não é necessário. Apenas entre com os embargos e exponha, que é para fins de pré-questionamento. Já vai estar pré-questionado, vai subir. A súmula, nesse sentido, é 356. Súmula do STF. É o posicionamento do pré-questionamento fixo, né? Então, eu acho que era isso de relevante sobre o pré-questionamento, né? Que poderia adicionar aí. Eu acho que é importante a gente colocar aqui também que é algo que é pouco falado, porque normalmente a gente faz o recurso especial com fundamento na linha A, né, do 105 da Constituição, inciso 3º, a linha A, mas também tem o da linha C, que é julgar em recurso especial as causas decididas em única última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios, quando a decisão ocorrida der à lei federal interpretação divergente da que haja atribuído outro tribunal. Ou seja, aqui acho que é uma questão muito importante que muitas vezes grande parte das pessoas falham nesse sentido, que é fazer a similitude. A similitude entre o julgado tido como paradigma e o teu caso em concreto. É isso que esse inciso quer dizer, essa linha quer dizer. Então, fazer esse juízo comparativo do porquê que a minha decisão deve ser aplicada, eventualmente o entendimento do STJ, ou porque o Tribunal de Justiça, no meu caso aqui, não aplicou ao outro entendimento que o Tribunal de outra localidade aplicou, é fazer essa semelhança, essa similitude fática e jurídica. Né? Por que os fatos são semelhantes? Logo, a conclusão ela deve ser também semelhante, né? Ou seja, a holding gravada, seja pelo Superior Tribunal de Justiça ou por outro tribunal que tenha dado uma interpretação diversa daquela do que você pretende no teu caso em concreto, é fazer similitude e não apenas jogar o julgado dito como paradigma, dizer assim, olha, é esse o julgado aqui e a conclusão é essa. Não, é preciso ir no inteiro teor desse acordo, elencar as razões pelas quais o ministro, eventualmente, ou o tribunal de outra localidade decidiu daquela forma, explicar o teu caso em concreto, o meu caso se assemelha por causa disso, disso e disso, logo a conclusão jurídica que deve ser adotada, no meu caso, é essa. Então, é esse juízo comparativo, muitas vezes, que nós, advogados, pecamos. E é muito importante isso, fazer esse juízo comparativo para que se obtenha êxito com base nessa linha C do inciso 3º do artigo 105 da Constituição. Complementando o que o Gabriel disse, temos que se atentar à súmula 13 do STJ, que diz que a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja um recurso especial, né? E é uma coisa muito importante é que o acórdão paradigma não pode ser de HC, né?
porque o remédio constitucional não visa a preservação no direito objetivo aí no caso. Então, esse é o posicionamento aí pacífico também da Corte. Então, o acordo paradigma pode ser de RESP, mas não de HC, né? Creio que seja só isso para complementar. Que foi objeto do nosso episódio anterior, que falamos com o professor João Rafael Oliveira, que tratamos de sua obra Habeas Corpus como instrumento formador de precedente vinculante. A tese que o professor João Rafael Oliveira defende, que o habeas corpus, até por uma questão assim de economia processual, utilizar o HC também como paradigma para esse tipo de julgado, porque está sendo discutida ali a aplicação do direito, né? E haveria sim uma economia processual, porque daí quantas questões que o tribunal não precisaria reanalisar se adotasse ali um precedente de HC para a formação da sua jurisprudência. Então é uma situação interessante. A outra questão que os doutores citaram, muitas súmulas, né, relacionadas ali à admissibilidade do recurso. E como é que fica a questão da jurisprudência defensiva? O que vocês gostariam de comentar a respeito? Então, outro tema muito relevante é a questão da decisão do acórdão quando ela não é unânime, né? Então, se o tribunal rejeitou a sua preliminar de nulidade de forma não unânime e, por exemplo, admérito de forma unânime, aí está a questão. Vou interpor recurso especial contra a parte unânime, vou opor embargos infringentes na parte não unânime. Qual que é o momento que eu vou fazer essa interposição? Isso é algo que na jurisprudência ainda está em muito debate, né? Por exemplo, na visão do STJ, né, que ele dá uma atenção, nesse caso, ao princípio da unirrecorribilidade. Então, assim, se sua apelação foi julgada não unânime na parte de nulidade, né, preliminar, o certo é você opor os embargos infringentes nesse tópico e somente depois do julgamento dos embargos você interpor o recurso especial abrangendo a matéria que foi desprovida, por exemplo, dos embargos infringentes e junto com a matéria unânime de mérito. Esse seria uma visão que não afrontaria o referido princípio que o STJ está adotando nos julgados. Agora, no STF, já é um pouco diferente, né? Diz a súmula 355. Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto a parte da decisão embargada não for por eles abrangida. Então, assim, nesse caso, você teria que opor os embargos infringentes e se tivesse que interpor um recurso extraordinário ou especial, na parte unânime, já teria já no ato dos embargos junto, né? Então, isso é uma divergência que está até na jurisprudência STJ, STF, porque o STJ ele ignora essa súmula e aplica a 17 do STJ, né? Então, eu vejo... é um debate assim que, na minha visão, eu tive um caso assim de uma nulidade que por maioria foi afastada, embarguei, aí eu aguardei, né, o julgamento, para daí interpor o recurso especial, né, interpor o recurso especial. Mas pode comentar, Lúcio. Eu penso que, creio que os colegas concordem comigo, que é muito mais lógico ter essa interrupção do prazo para toda a matéria, porque, por exemplo, que nem esse posicionamento do Supremo, ele não interromperia o prazo para as demais questões que não seriam objeto ali dos embargos infringentes, mas isso supondo, daí sobe em paralelo com embargos infringentes, é interposto o recurso extraordinário, e daí digamos que a Corte também nega provimento aos embargos infringentes e também se trata de uma matéria constitucional, daí como é que faz? Faz um aditamento ao recurso extraordinário,
interpõe um novo recurso extraordinário, mas daí você tem uma hipótese ali de preclusão consumativa, enfim, bem complicado, né? Eu acredito que vocês concordem comigo que é muito mais lógico o posicionamento do STJ que a oposição dos embargos infringentes, ela interrompe o prazo para tudo. Com certeza, além de respeitar aí o princípio da unirrecoverabilidade, né? Mas é algo que está se debatendo muito, mas eu concordo com essa posição, porque não tem lógica alguma, né? Não, eu acho que é isso, não faz sentido algum, seja pela afronta à súmula, igual o Henrique muito bem colocou, da unirrecorribilidade, como também o Augusto elencou essa questão, né? Então eu acho que não faz, o mais correto a se fazer é justamente isso, você opõe os embargos infringentes. A partir do momento que você tem uma decisão terminativa e definitiva do Tribunal de Justiça, no sentido de vou afastar a racionalidade e, no mérito, vou negar provimento ao seu recurso, daí sim, com muito mais acerto, você interpõe os respectivos recursos especial e extraordinário. Outra questão relevante é quanto aos embargos de declaração, né? Quando há outro réu também no processo, o advogado desse réu ele opõe, né, os embargos, aí você fica na dúvida se você deve interpor um recurso especial já antes do julgamento dos embargos ou somente após, né? E tem também a questão da ratificação desse recurso especial. A súmula 579 expõe que não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento de embargo de declaração quando inalterado o resultado anterior. Então, se há algo que não altera, né, o contexto ali do acordo, não é necessária essa ratificação, né? E daí, então, se você esperar o acordo ou protocolar o recurso antes, também não tem efeito algum, né? Salvo se alterar mesmo a decisão aí, de forma relevante, né? Bem, os doutores já comentaram questões muito importantes, né, que o advogado deve se atentar, né, como a questão do pré-questionamento, a jurisprudência defensiva, que é muito importante estar atento ali às súmulas do tribunal, né, do respectivo STJ, né, onde vai ser interposto esse RESP. E teria algum aspecto que o nosso ouvinte advogado deve se atentar também ao interpor o seu RESP? Então, tem um aspecto muito relevante que deve ser observado no ato da interposição do recurso especial, né, que está relacionado à tempestividade. Durante o lapso de 15 dias, tem que analisar, né, se tem algum feriado estadual ou municipal, porque, nesse caso, você tem que juntar o documento idôneo para comprovar esse feriado, senão o seu recurso vai ser considerado intempestivo. E não adianta agravar e juntar esse documento depois. É pacífico na corte. Não juntou no ato da interposição do recurso, não será admitido por intempestividade. Agora, feriado nacional não precisa, obviamente. Mas, no meu caso, como eu já caí algumas vezes nessa questão, eu já junto, às vezes, até o nacional junto, comprovo, e não é só citar artigo, é necessário juntar mesmo o decreto, né, para não correr risco nenhum. Melhor a gente exagerar do que faltar e perder aí uma matéria que aí fica complicado, né? E você, Gabriel, já teve alguma experiência dessa de feriado? Confesso que eu, particularmente, não, mas no escritório a gente já enfrentou algumas questões e é como o Henrique muito bem colocou, né? Não adianta juntar o comprovante do feriado em sede de agravo, recurso especial ou em sede de embargo de declaração. Então é muito importante isso e é um detalhe que muitas e muitas vezes passa despercebido por nós. É por isso que, particularmente aqui no escritório, nós trabalhamos sempre com D-2. Né? Então, o dia do prazo fatal -2. Porque pode acontecer alguma coisa, pode dar alguma instabilidade no sistema Projude, ou o tribunal, o sistema eletrônico que está tramitando o processo. Então, com essa segurança do D-1, D-2, você se resguarda
nessas questões do feriado, né? Que muitas vezes é um dia ali que você acaba protocolando no dia seguinte. Então sempre o D-2 é como a gente costuma fazer aqui no escritório, tem uma controladoria jurídica, mas para aqueles advogados que não têm todo esse suporte, né, por trás, é essencial você cuidar tanto desse prazo do D-1 quanto do D-2, como também estar atento a essas questões dos feriados locais, né? Outro ponto relevante é a questão da juntada da procuração nos autos. Eu, pelo menos na prática, sempre junto, porque temos aí a súmula 115, mas é claro que, às vezes, dependendo da turma, né? Mas por ser questão de segurança. É cliente constituído, né? Junto à procuração dos autos, não esqueça, na interposição do recurso, junto com a comprovação do feriado, para não correr risco de ter o recurso especial admitido. Fora essas questões, temos aí várias outras obras simulares. Então, assim, isso aí é algo muito simples e pode acabar com tudo, né? Então... Bem, e a respeito, foi citado, né, a jurisprudência defensiva, o doutor Henrique citou várias súmulas do STJ, e até uma dica que eu peço aqui para os nossos ouvintes. Como é a forma que vocês recomendam de pesquisa dessas súmulas ou jurisprudência defensiva? Vademecum ou assinatura de algum serviço que separa a jurisprudência, ou a pesquisa na raça mesmo no site aí do STJ? Qual um conselho que vocês dariam para o nosso ouvinte para ele estar ciente dessa jurisprudência defensiva? Eu, particularmente, pesquiso nos próprios julgados do STJ e do STF, né? Eu acho que quando a gente não olha a ementa e olha o inteiro teor daquele acordo, muitas vezes você encontra fundamentos para a tua própria decisão, para o teu próprio recurso. Então, nada melhor do que saber como a corte está se posicionando a partir de decisões por ela proferidas, na minha visão. É como eu costumo fazer aqui no escritório. Bom, eu também acompanho o Gabriel. Eu acho que as súmulas estão sempre bem estampadas no site do STJ, no STF, a própria pesquisa jurisprudencial, né? No nosso caso prático, né? Às vezes você vai consultar, já aparece as súmulas, e aí você consegue também analisar quais são as súmulas mais importantes na prática e aí estudar, né, elas para sempre conseguir afastá-las, né? Acho que também doutrina é muito relevante, né? Que a própria doutrina ela traz as súmulas mais importantes na prática. Inclusive eu cito uma doutrina do Francisco Monteiro Rocha Júnior, né? Recurso especial e recurso ordinário criminais. É uma doutrina espetacular. Para mim é a melhor que eu já vi sobre o tema, aprendi muito e eu creio que seja isso. Aquela questão, né? É importante a gente saber em qual campo a gente está jogando, e por isso que é importante ler os acordos dos tribunais, né? Como o Gabriel citou, não ficar só na ementa. Eu, particularmente, eu assino o serviço, que é o Síntese Criminal, né? Que ele fornece os relatórios semanais ali de julgados favoráveis à defesa, né? Tanto do Supremo Tribunal Federal como do STJ, e eu tenho por hábito não só ler o relatório, também abrir o julgado, e também não só ler a ementa, mas ler o julgado como um todo, porque ele já nas preliminares ali da fundamentação do voto do relator, ele já enfrenta toda essa questão voltada, né, uma jurisprudência defensiva, apesar de sempre conceder ali o HC de ofício, mas é sempre importante, né? Ainda mais situações no Supremo, né? Superação da súmula 691, questões aí que são bem interessantes aí para atuação defensiva. Então, um serviço também que eu recomendo, e como o Gabriel citou, concordo plenamente com o Gabriel, tem que ler o julgado como um todo. Esqueci de um detalhe, né? Eu costumo ver os recursos especiais dos grandes players. Por que não? Né? Por que não ver o que um Auri está fazendo? Por que não ver o que um Alberto Zacarias Toron está fazendo? Um Pierpaolo Cruz Bottini, o Rodrigo Sanches Tios, né? Eu acho que não há demérito nenhum nisso.
você vê como esses advogados estão realizando os respectivos recursos especial extraordinário deles, utilizar isso como uma diretriz para que você mesmo possa ter o seu modelo, digamos assim, você mesmo possa ter a sua estrutura, mas a partir desses grandes e renomados advogados que estão aí no mercado há bastante tempo. Então, para além do julgado, eu acho muito importante e fundamental analisar esses recursos desses outros escritórios para aprender. Então, é uma dica também que eu dou, que eu faço bastante. No próprio síntese criminal, né, uma orientação que eles dão, isso no caso do habeas corpus, que é mais comum lá, de procurar analisar, estudar as peças, né, como o Gabriel citou, as peças que nas ações, né, de habeas que possuem sucesso, né, que tem sucesso. E é uma forma realmente muito boa de se aprender na prática, aprender com os grandes, né. Eu lembro quando eu era assessor no TJ, o recurso mais trabalhoso que eu fiz, no sentido de ser um recurso extremamente bem elaborado, vamos chamar assim, foi um recurso interposto pelo professor Jacinto Miranda Coutinho. E eu acho que ele tinha feito ali recurso em no máximo 3 laudas, mas assim, deu trabalho. A gente tinha dado provimento do recurso da defesa, acho que ele tinha entrado com embargo de declaração para depois um recurso extraordinário. Mas deu trabalho. E o professor Jacinto escrevendo mínimo, extremamente objetivo, mas cirúrgico na matéria. E foi um dos melhores recursos assim que eu já tive o prazer de trabalhar na minha vida profissional. Eu queria, só finalizando, comentar do duplo juízo de admissibilidade, né? Que o primeiro juízo ele é prévio, ele ocorre no Tribunal de Justiça, ou no Tribunal Regional Federal, né? Na presidência ou vice-presidência, e o segundo juízo é no STJ, o qual não se vincula com o juízo da instância COR, né? Eu acho que a gente falou muito de admissibilidade, mas acabou escapando esse duplo juízo. E também queria recomendar aos estudantes, advogados, que estude muito a jurisprudência. O síntese criminal traz mesmo muito entendimento jurisprudencial contemporâneo. Então, quanto mais você estudar o entendimento da corte, melhor vai ser o recurso especial. Porque é a partir do entendimento do STJ que a gente consegue, muitas vezes, admitir o RESP. Então, fica essa dica. Então, esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Quero aqui mais uma vez agradecer a presença dos convidados, o Dr. Gabriel Gasca, o Dr. Henrique Harfushi. Muito obrigado aqui pela presença. E se quiserem passar algum recado para os nossos ouvintes, por favor, fiquem à vontade. Gostaria de agradecer o convite do Augusto. Foi uma honra participar de mais um Conversa Criminal, em conjunto dessa vez com o Henrique. Aprendi muito sobre os requisitos de admissibilidade, interposição do recurso especial. Agradecer a todos que estão aí acompanhando diariamente esse trabalho de vanguarda do Augusto na condução desse podcast. E eu gostaria de indicar aqui 2 obras que eu entendo como relevantes, justamente e especificamente sobre esse tema da atuação nos tribunais superiores, e em especial recurso especial extraordinário, que é a zona de penumbra entre o STF e o STJ, que é do professor Marinoni, e a obra do professor Daniel Mitidiero e também do professor Luiz Guilherme Marinoni, que é recurso extraordinário e recurso especial, em que pese a atuação de ambos estar voltada mais especificamente ao âmbito do processo civil, são doutrinas clássicas que servem sim de parâmetro e de grande valia para nós advogados criminalistas para a confecção dos recursos aos tribunais superiores. E aqui eu aproveito para deixar a minha rede social, para quem quiser me seguir, @Gabriel Gasca, Gaska, que a gente pode conversar mais a respeito de tudo isso. Queria agradecer o Augusto pelo convite. Queria agradecer também a presença do Gabriel, dizer que eu aprendi muito com todos. É uma honra estar nesse podcast. E eu queria indicar para a leitura, né, a doutrina do Francisco Monteiro Rocha Júnior, recurso especial, recursos extraordinários criminais,
né? Uma doutrina que vai ajudar tanto os advogados e estudantes a entender melhor essa matéria tão difícil, né? Tão técnica. Então, eu creio que vai ajudar bastante. E queria dizer que o meu escritório, por exemplo, atua de forma específica na elaboração de recurso especial e extraordinário. Eu gosto muito. Queria dar um recado para todos os advogados também que estão ouvindo: nunca desistirem, sempre recorrer até o final com recurso especial, agravo regimental. De caso conseguimos provimento em agravo regimental, agravo em reto, a gente não pode desistir. Muitos juízos de admissibilidade dos tribunais às vezes são genéricos, e aí você às vezes desanima, acaba não agravando. Então a gente precisa dessa força, nessa união. Temos que estudar essa parte dos recursos criminais superiores para conseguir sempre levar os casos ao STJ e conseguir os resultados favoráveis aos nossos clientes. Muitas vezes estão aí vivendo uma injustiça, né, e que precisam da nossa voz. Então, que a gente estude e não desista, lute até o final, e vale a pena a luta, né? Queria também agradecer, em especial também, o Dr. William dos Anjos, que eu aprendi muito dessa prática de recurso com ele, no escritório dele, que ele me deu a oportunidade, comecei estagiando com ele. Então, eu queria mencionar ele aqui, que até onde eu cheguei hoje foi graças às oportunidades que foi me dado. Mencionar também o Caio Domingues e o Dr. José Flávio, são grandes amigos que estão sempre aí no podcast. Mandar um abraço para eles. E é isso, agradecer a vocês. Espero que eu consegui contribuir um pouquinho com o meu conhecimento. Estou na luta, estou na batalha. E é isso, obrigado a todos os ouvintes aí também. E segue na minha rede social, henriqueharfush.adv. Lá eu trago muito conteúdo de recurso especial, extraordinário sempre, para ajudar aí nessa vida tão difícil de ser advogado, mas apaixonante ao mesmo tempo, né? Então é isso. Obrigado a todos. Mais uma vez agradeço. Lembrando que as recomendações dos nossos convidados vão constar na descrição deste episódio. Eu quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza: se você conhece alguém que possa interessar por esse conteúdo, por favor, compartilhe esse episódio, pois assim vamos propagando o conhecimento. Também te peço que me sigam nas redes sociais, em especial no Instagram, no perfil @augustorodrigues.criminal. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima. Um grande abraço.